Hora de sextar, pessoal. Ponto de partida de sexta-feira, primeiríssima edição do ano. E como vocês sabem, nas sextas não tem roteiro na minha frente, não tem teleprompter. Sou eu reagindo aos comentários que vocês fazem. Nessa semana só há um vídeo. Por quê? Porque na segunda-feira eu ainda estava, era 1º de janeiro, né? Eu ainda estava retornando de viagem. Só teve ponto de partida essa semana na quarta-feira. E quarta-feira eu tratei do Choquei, tratei da Mindate, tratei da questão da regulação das redes sociais. Foi um vídeo, na verdade, que, para minha surpresa, parece ter sido bem mais controverso do que eu esperava. Eu acho que estamos tendo conversas muito diferentes a respeito dele. O primeiríssimo comentário que eu queria. Hoje eu vou trabalhar com 2 comentários para a gente ter uma discussão um pouco mais clara sobre o que está em jogo aqui, porque decididamente eu fui mal compreendido, me parece. Vamos lá, o primeiro comentário que eu queria pensar é do Igor Guise. Respeito bastante o Pedro Doria, mas aqui ele tenta mudar o alvo pulando fatos importantes. A ação coordenada dos perfis é indicada não só pela publicação da mesma fofoca no mesmo momento, mas também no linchamento simultâneo feito no post da menina tentando desmentir o caso. E em vários indícios de coordenação em eventos passados. Chamar a Mindate de piolho quando seus agenciados cobrem cerca de 70% dos usuários brasileiros do Instagram, dados deles próprios, e só os perfis de fofoca têm 60 milhões de seguidores únicos, é fechar o olho para o potencial poder de manipulação que essas agências têm. O problema da caixa preta dos algoritmos das plataformas é real, mas está longe de explicar este caso em particular. Igor, vamos, vamos lá. Acho que a gente está falando de coisas diferentes. Primeiro, deixa eu tratar dessa questão aí. A Mindate é uma agência de marketing, portanto, faz muito marketing a respeito de si própria. Quando ela diz que atinge 70% dos usuários de Instagram, isso pode querer dizer muitas coisas. Isso provavelmente quer dizer que, sei lá, em um mês, 70% dos usuários do Instagram veem pelo menos um post de alguma das coisas, algum dos canais que são agenciados pela Mindate. A Mindate agora tá ferrada, cara. Do jeito que essa empresa foi posta no olho do furacão, não tem jeito, é da natureza do seu negócio. E esse tipo de negócio é um negócio muito frágil. Você cresce e faz dinheiro muito rápido, mas você desmonta também muito rápido. Começa a virar um problema para todo mundo ser agenciado pela Mindate. Eles provavelmente vão fazer um rebranding, vão mudar o nome, estão tendo discussões ali, provavelmente tem muito cliente querendo fugir e tudo mais tal. E veja, problema deles, tá? Não sinto nenhum tipo de pena. O ponto aqui, fundamental, é o seguinte: o número de influenciadores com muitos milhões é, 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 é é muito grande e ao mesmo tempo é muito pequeno. É muito pequeno no sentido de que correspondem a uma fração pequena dos usuários das redes. Eu estou falando aqui do YouTube, eu estou falando do Instagram, estou falando do TikTok, estou falando de todas essas redes. Por um lado, é muito pequeno perante o número de usuários que tem. Agora, por outro lado, muita gente tem milhões de seguidores. Entende? A Mindate se especializa ali em celebridades, principalmente ligada a artistas e perfis de fofoca. Ação coordenada. Eu sei que tem muita gente que está impressionada com essa coisa. Eu sei que tem um vídeo aí que deixou muita gente convencida. O que esse mini doc, do qual todo mundo está falando, faz, no fim das contas, é o mesmo tipo de sensacionalismo que todo mundo que trabalha nas redes sociais faz. Que trabalha bem em rede social faz, entendeu? Você junta vários pontos que parecem fazer muito sentido, embora a junção, na verdade, seja frágil. Olha como que você. Olha como todo mundo publicou mais ou menos no mesmo momento. Isso indica que estavam recebendo ordens de um mesmo chefe, por assim dizer. Jornalismo na internet não funciona nisso. Na quinta-feira dessa semana, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista para o jornal o Globo, quer dizer, ele deu essa entrevista antes, o jornal o Globo publicou na quinta-feira,
em que ele conta vários detalhes a respeito do que as investigações já trouxeram sobre a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Uma das principais revelações que o Alexandre fez foi o fato de que existia um plano de prendê-lo, fazer uma transferência dele para Goiânia e assassiná-lo no caminho. Deu aproximadamente meia hora depois da publicação dessa entrevista pelo jornal o Globo, a mesma notícia estava no UOL, estava no Estadão, estava na Folha, estava na Veja, estava em tudo quanto é lugar. Tudo quanto a Veja tinha uma entrevista exclusiva com o Alexandre também, tá? Anteciparam a publicação. Qual ponto que eu tô querendo fazer aqui? Olha, esse troço tava no antagonista, tava em tudo quanto é blog de esquerda, né? Site de esquerda, 247, fórum, DCM, esse troço. Meia hora. Meia hora tava em toda parte a mesma história. Houve uma coordenação? Não, não houve uma coordenação. Quando você cobre um determinado assunto, por exemplo, política, e alguém consegue uma informação exclusiva, tá todo mundo lendo todos os sites o tempo todo. Você precisa ter aquela notícia. Por que que você precisa ter aquela notícia e por que que você precisa ter aquela notícia o mais rápido possível? Porque a audiência trata de notícias que são as notícias do momento, por assim dizer, tá? Todo mundo quer ler sobre aquele assunto. Tá no seu site e você não tem, sai do seu site. Tá numa rede social, quem é que vai mostrar primeiro aquela notícia para você? Porque o seu clique não vai ser para o Globo, para quem o Alexandre deu a entrevista. O seu clique vai ser para o primeiro site que você vir com essa chamada, com essa informação ali na sua linha do tempo do Twitter, tá? Ou do X, né? Ou do Instagram, ou do Facebook, ou de seja lá onde for. Tinha dezenas de vídeos tratando dessa história no YouTube. Tinha dezenas de vídeos tratando dessa história no Instagram, no TikTok, no tudo mais, tudo mais. Todo mundo caiu nessa notícia imediatamente. Isto não é coordenação. Isto é como rede social funciona. Isso é como jornalismo digital funciona. Quem tem mais ética faz atribuição, querendo dizer, olha, isso que é o que você leu na Folha e no Estadão, por exemplo. Segundo veiculou o Globo, o ministro Alexandre disse isso e aquilo. Ou então você faz aquela coisa, né? Alguém liga para o ministro, liga para o assessor de imprensa do ministro e confirma a história. É verdade que tal coisa aconteceu? Você confirma? E aí você já pode fazer aquele lead um pouquinho mais nobre, né? Segundo informou o Globo e o Estadão confirmou, a Folha confirmou, o Meio confirmou, né? Que é uma maneira de você dizer que você não estava preguiçoso, que você tentou ir atrás da notícia também. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: o fato de que todos os perfis de fofoca tinham a tal história falsa é, do Whindersson com a Jéssica, isso só quer dizer uma coisa. Isso quer dizer que todo mundo tem a notícia de todo mundo imediatamente. Que todo mundo copia todo mundo o tempo todo. É assim a natureza desse negócio. Onde que dá para a gente falar com um pouco mais de convicção que a Mindate certamente manipula informação? Quando tem lançamento dos artistas agenciados pela Mindate, é impressionante como tem uma cobertura maciça em todos os perfis de fofocas agenciados pela MyData. Tá certo? E eles fazem isso mesmo. E aí é uma tentativa de manipular o algoritmo. Eles fazem uma cobertura maciça com várias postagens, com várias. Por quê? Porque eles querem fazer com que o algoritmo do Audio ou do Spotify ou das diversas plataformas de música por streaming puxem aquela música lá para cima. Esse troço tem mapeado o lançamento, por exemplo, o pessoal do Núcleo de Jornalismo mapeou, se eu não me engano, um lançamento da Luísa Sonza, como que simultaneamente a coisa estava sendo publicada e com informações um pouco diferentes, tal, em cada lugar, tal, e eles trabalham de fato isso claramente trabalham. Veja, o que eu não estou dizendo é que eles não manipulam tudo. O que eu estou dizendo é o seguinte: não existe indício claro
de que, nesse caso, houve a intenção de replicar em massa aquela notícia falsa. A outra coisa que eu não estou falando é o seguinte, que eu acho que eles tenham feito a publicação da notícia falsa propositalmente. O que a Minddate, ela não é dona desses perfis de fofoca. Esses perfis de fofoca, no fim das contas, como é que eles funcionam? Alguém monta um perfil de fofoca e começa a fazer aquilo que todos os perfis de fofoca fazem. Ele começa a publicar o que todo mundo publica. De vez em quando você tem uma história exclusiva. Quando você começa a ter história exclusiva, mas para você ter história exclusiva, ou seja, uma fofoca, ser o primeiro a publicar uma determinada fofoca, isso é porque você já chegou a um ponto tal que aí os artistas que querem aparecer começam a procurar você. O cara da Choquei, nas diversas entrevistas que ele dá, ele conta como foi esse crescimento dele. Agora, a maioria dos perfis de fofoca não cresce a um determinado tamanho como a turma da Choquei cresce. Eles, a partir do momento que eles crescem, tipo, aqueles 10 dentre mil que conseguem começar a atingir milhões de pessoas, quando você começa a chegar num determinado tamanho, não só você tem informação exclusiva, o que te ajuda a crescer, como isso funciona até com base numa espécie de impulsionamento matemático, tá? Tem um pedaço da matemática que estuda uma coisa chamada teoria das redes, que mostra que como nessas redes descentralizadas, quando um começa a crescer, ele começa a crescer muito mais do que o outro. Por quê? Quanto mais audiência você tem, mais você se torna uma referência, mais gente está te indicando. É um troço meio cruel, mas é um jogo de percentuais em que você vai ter 1% popular e 99% impopular. E quando você chega ali naquele 1% popular, isso não quer dizer que você vai ficar para sempre naquela posição, mas isso quer dizer que você tem uma alavanca de crescimento continuado que ninguém mais tem. Como é que você pode cair? Você pode repentinamente se meter num escândalo desse tipo como esse. Eu desconfio que o Choquei não sobrevive. Eu desconfio que existe a possibilidade de a Minddate não sobreviver. Independentemente disso, o que eu não disse naquele vídeo, e não quero que alguém tenha a impressão de que eu disse isso, é de que não existem responsabilidades criminais. No caso do Choquei, no caso dos diversos perfis que publicaram esse tipo de coisa, e que não existe um problema ético grave e talvez ilegalidade na maneira como a Minddate produz manipulação dos resultados de músicas mais tocadas, etc. Na ação coordenada de marketing que ela faz. Existe certamente um problema ético ali e talvez exista um problema legal, isso é uma questão para advogado falar. Existe um problema legal, claro, quando você publica notícias falsas que levam ao suicídio, que levam a uma difamação que produz um resultado com esse nível de gravidade. É claro que tem um problema legal. É claro que o Choquei tem que enfrentar a justiça. Agora, tem muita gente, e isso inclusive conta esse negócio do mini-doc, o nosso cérebro está constantemente procurando elos, procurando ligações, procurando relações de causalidade quando não necessariamente existem lá. É muito fácil a gente se enganar enxergando essas relações de causalidade. Não é assim que esse negócio de marketing funciona. Essas agências, elas em geral entram quando tem dinheiro, mas elas não são donas, elas não coordenam a ação desses diversos perfis de fofoca. Esses perfis de fofoca, eles são concorrentes entre si. Todos querem crescer um mais do que o outro. O Choquei era agenciado pela Minddate, não deixou de ser, talvez porque tenha chegado a um ponto tal que achou que era mais negócio ele próprio gerenciar o seu comercial, contratar alguém e cuidar ele próprio, claro, porque aí em vez de você ficar com
40% da grana da publicidade e devolver 60% para a agência, você fica com 80% da publicidade e manda 20% para o seu diretor de comercial. Porque é mais ou menos esse o jogo, entendeu? Quando você faz o seu próprio comercial, só que você tem que ter um tamanho para isso. Quando você faz o seu próprio comercial, você tem um ganho de escala de renda muito grande, muito relevante. Então, de certa forma, a ambição de qualquer perfil de fofoca é: tem uma hora que você chega a um tamanho tal que uma agência quer que você esteja no portfólio dela. Tem uma hora que você passa de daquele tamanho, você atinge um outro tamanho, um outro patamar, que você começa a conseguir gerenciar o seu próprio comercial. E isso é mais negócio para você. Então, as pessoas criaram uma certa impressão de que a Mindate tem um tipo de controle sobre esses perfis que não existe. Entendeu? Que controlam. Não, esses perfis são concorrentes entre si. É claro que, na escala, todos acabam conseguindo contratos melhores por estarem agenciados pela mesma agência. E, portanto, entra mais dinheiro. Mas, evidentemente, se tem um patamar acima que eles conseguem atingir, eles vão sair. Porque é mais negócio sair num determinado momento. Para os artistas que são agenciados, o jogo é um pouco diferente. Nem todo artista tem um interesse. Para os músicos, você acaba construindo uma infraestrutura, né? Principalmente para esses músicos sertanejos, músicos pop, tal, que viram empresas grandes demais. Para ator, atriz, em geral, não vale a pena você construir uma empresa de mídia para representar o seu nome, entendeu? Ter equipe de rede social, ter equipe comercial, tudo mais, é uma coisa que ator e atriz, em geral, não gosta de gerenciar. Então você sempre tem ali uma coisa, com uma relação com a agência, que para cada um vai ser um contrato muito específico, em que, em alguns casos, a agência vai roteirizar todos os vídeos, editar todos os vídeos, aí o ator, a atriz vai lá, chega durante 2 dias, grava um bando de coisa. Não tem nem o equipamento, sabe? Grava um bando de coisa e tem um compromisso de sempre que vai à praia, faz um vídeo rápido aqui e tudo mais. Tem os artistas que gostam de fazer mais, né? Hum, No fim das contas, essas agências, o que elas têm interesse é representar um conjunto de pessoas que possa tocar numa quantidade grande de gente. Agora, assim como a Mindate se vira e fala que toca em 70% da população, por exemplo, no Instagram da vida, cara, tem umas outras 10 agências no Brasil que tocam em 70% das pessoas que estão no Instagram. Isso não é uma coisa única. E esse não é um negócio. é, Esse não é um negócio que é de todo estável, tá certo? Um escândalo, você é varrido desse jogo muito rápido. Os profissionais, evidentemente, se encaixam em outras agências rapidamente, porque não é todo mundo que tem esses skills, tudo mais. E o ponto que eu queria fazer sobre as plataformas é que se a gente tem que pensar numa regulação, a gente não precisa de regulação para regular Mindate e Choquei. A gente já tem leis, como por exemplo a da difamação, que tratam das questões éticas que uma Mindate traz e das questões criminais que esses perfis de fofoca, ao publicar difamação, cometem. A gente precisa de A gente precisa de regulação para que a internet não seja um mercado que. Esse que eu acho que é o ponto-chave. E aí eu acho que eu vou conseguir ser um pouco mais claro. Escrevendo é mais fácil, sabe? Escrevendo roteiro é mais fácil. É, a gente precisa ter um mercado que não incentive o surgimento de perfis desse jeito. E esse é o ponto-chave. Você não tem regulação para punir necessariamente. Você regula um determinado mercado com o objetivo de mudar os incentivos que estão naquele mercado. Para que o tipo de
o tipo de resultado que a dinâmica de um determinado mercado traz seja diferente da que está trazendo nesse determinado momento. O motivo pelo qual esse tipo de negócio faz sucesso na internet é que os incentivos desse mercado estão viciados. O ponto chave aqui é o seguinte: por que que Choquei ou Mindate são piolhos? São detalhes nessa história. Não é que eles não tenham responsabilidades. Não é que não tenha problema ali. É outra coisa. É que se continuar esse mercado funcionando como funciona, se o Choquei desaparecer nesse momento e a Mindate desaparecer nesse momento, dá um mês, vai ter outro perfil que faz exatamente o que o Choquei faz, com o tamanho que o Choquei tem, só que com outro nome. Pipoquei, sei lá. Vai ter outra agência atendendo as mesmas pessoas que a Mindate atende e usando das mesmas práticas que a Mindate usa. Então tá todo mundo muito ligado em escolher como vilões essas duas estruturas. Gente, se não tiver regulação desse mercado, saem esses, entram outros. Entendeu? Se você só está preocupado com a questão de quem que tem que ser punido por causa da morte da Jéssica, tudo bem. O caminho da investigação criminal já está aberto. A gente tem que descobrir quem que construiu a fake news, quem que publicou, quem que se recusou a tirar, quem que... Só que aí tem um problema sério na mão, entendeu? A gravidade do que eles fizeram entendeu? É incontestável. Regulação não é para resolver esse problema. Regulação é para resolver o problema. Não é esta questão pontual. É a punição criminal do Choquei se vier, a punição pelo mercado de seu desaparecimento da Mindate se vier, não resolve o problema macro. E esse é o meu ponto. Eu sou Pedro Dorer, editor do Meio. Já falei demais. Eu quero falar um pouco sobre as plataformas ainda, que é importante. E eu quero falar para vocês da edição de amanhã do Meio. A edição de sábado do Meio, eu entrevistei a Lilia Schwartz. Ela é uma das grandes historiadoras brasileiras, ela é também antropóloga. Então, a Lilia tem essa marca de... Ela simultaneamente olha para o que mudou, que é a história, e ela olha para o que continua, o que é constante na comunidade, na sociedade humana, né? Que é o que o antropólogo faz. E nesse momento que a gente está fazendo um ano do 8 de janeiro, eu queria conversar com ela sobre a questão do golpismo no Brasil. O que continua? O que é constante na nossa história que não muda? E claro, o que muda? O que mudou? Eu queria que ela me ajudasse a entender um pouco o 8 de janeiro nesse primeiro aniversário. Tá uma entrevista sensacional. Eu, se fosse vocês, assinava o e-mail, porque todos os assinantes vão ler, seja no site, seja no e-mail. E esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Comentário do Jabuticaba.org. Pedro, é grave que os algoritmos ofertem o que dá mais engajamento, não necessariamente o que é mais relevante. Mas o detalhe importante é que agências e sites que escolhem deliberadamente mentiras e sensacionalismo só porque isso funciona bem no algoritmo têm um grande papel decisivo. E dizer que eles são menores do que o Google ou a Meta é minimizar essa má-fé. Jabuticaba? Não, não é. Não é minimizar essa má-fé. Eu volto ao meu ponto. Qual é... do que a gente está falando aqui? Eu estou falando de regulação das redes sociais. Eu estou falando de regulação de inteligência artificial. Eu estou falando de regulação das grandes plataformas digitais, que são poucas empresas, empresas em grande parte trilionárias, que afetam diretamente o nosso cotidiano. Por que eu estou falando disso e eu não estou falando do crime em particular? Por um motivo muito simples.
Volto ao ponto. Já temos leis no Código Penal, no Código Civil, a gente já tem a Constituição que resolve o que o Choquei fez, que resolve o que a Mindate faz. A gente não precisa de nada. O Congresso não precisa ser mobilizado para tratar de Mindate e Choquei. Agora, a questão é o seguinte: nós temos uma máquina de comunicação, que é a máquina de comunicação dominante da nossa era, é onde nós temos quase todo o debate público, que são as redes sociais. Essas redes são coordenadas por algoritmos. Esses algoritmos, eles ditam o que vai dar certo e o que vai dar errado. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte, e eu já falei antes da vinheta e eu reitero. Fecha o Choquei, vai ter outro no lugar. Fecha Mindate, vai ter outra no lugar. Mindate e Choquei são uma distração neste sentido. Porque o algoritmo organiza a informação que vai ter público e decide que informação vai ter público e decide que informação não vai ter público. Deixa eu tentar explicar como é que o algoritmo funciona, tá? O que o algoritmo quer? O que o algoritmo quer é o seguinte: ele quer maximizar o lucro de qualquer rede, tá? O algoritmo do TikTok quer maximizar o lucro do TikTok, o algoritmo do Instagram quer maximizar o lucro do Instagram, do Facebook, do X e por aí vai. Não tem a princípio nenhum problema nisso, é assim que o jogo no mercado funciona. O problema é o seguinte: conforme você se vira para o algoritmo e fala, olha, eu tenho um problema aqui, eu quero vender publicidade, eu quero vender muita publicidade. Esse algoritmo de inteligência artificial vai então procurar entender o que ele tem que fazer para pegar cada propagandinha que aparece e fazer com que essa propaganda esteja na cara daquela pessoa com mais chances, mais possibilidades de clicar. Porque no momento que você clica na propaganda, você faz dinheiro. Você é plataforma digital, tá certo? Então, como é que você organiza essas pessoas? Você organiza essas pessoas por identidades. Ou seja, você precisa encontrar, você precisa descobrir o que é que mexe com as paixões dessa pessoa. Porque nós temos muitos interesses, nós, cada um ser humano individualmente, temos muitos interesses. Agora, cara, botou Flamengo na minha frente, eu já começo a ficar um pouco mais irracional, tá certo? Política é um tema que me comove profundamente. E muitas pessoas, para algumas pessoas vai ser discutir sobre religião, para outras pessoas vai ser discutir sobre o PT ou sobre o Bolsonaro, para outras pessoas, todo mundo tem, vai ter uma turma que vai ser falar sobre Marvel versus DC, tá certo? A questão é, tem temas que a gente bate o olho naquele assunto e a gente já fica ali com gana de preciso responder essa pessoa, não, preciso. Todos nós sabemos que é assim que as redes sociais funcionam. Que a gente está o tempo todo mobilizado de alguma forma, eu preciso responder àquela pessoa. Eu preciso. E você começa a descobrir as pessoas com as quais você concorda e as pessoas com as quais você discorda. De repente você vai sendo organizado em conjuntos. E é um troço muito interessante que você. Veja, no Facebook, por exemplo, tem mais de 2,5 bilhões de pessoas. Entendeu? No Instagram tem mais de 1 bilhão de pessoas. Não é qualquer coisa de inacreditável que o X tinha, não sei como é que estão os números agora com o Elon Musk, mas tinha 350 mil, 370 mil usuários. Não é inacreditável que nesses universos eu saio do X, vou para o Instagram, saio do Instagram, vou para o X, aí eu vou para o TikTok, três redes de empresas radicalmente diferentes. E as pessoas que eu vejo, mesmo que eu não tenha seguido elas, as pessoas que eu vejo tendem a ser as mesmas.
As pessoas que publicam as coisas com as quais eu engajo, e respondo, e quero reproduzir, e quero discutir, e quero debater, tendem a ser as mesmas. Eu aposto que acontece com vocês. Eu aposto que acontece com todo mundo. Por quê? Porque o algoritmo nos isola em grupos de pessoas e nós somos consistentemente apresentados àquele conjunto de pessoas que está tratando daqueles assuntos que mobilizam as nossas paixões. Porque a partir do momento que nós estamos agrupados nesses clusters, o termo que se usa em computação é cluster, a partir do momento que a gente está agrupado nesses clusters que são definidos por identidade, a partir do momento que a gente está organizado naqueles clusters, eles sabem que tipo de publicidade apresentar para a gente, que é relacionada àquele tipo de interesse que nós temos. Aquilo que nos comove, que nos mexe, que nos mobiliza. Entendeu? Não é só um assunto, são meia dúzia de assuntos ali, mas eu aposto que boa parte da propaganda que você vê está sempre relacionada ali no universo pelo qual você pelo qual você trafega. É claro que tem aquelas coisas pontuais, você está fazendo uma obra em casa e aí vê muita propaganda de torneira, mas na maior parte das vezes é o meu caso, é o caso da minha mulher, que tem um Instagram muito diferente do meu. E é muito interessante, assim como o Netflix que eu tenho é muito diferente do dela, e é muito diferente dos meus filhos. Na minha televisão tá o meu YouTube e o YouTube do meu caçula. E às vezes eu for ver lá o que está recomendado para ele, e é um outro mundo, é um outro universo. Nós somos divididos em tribos. E aí começamos a agir de forma tribalizada. Porque a gente começa a viver naquela ilusão que é quase que um universo paralelo em que eu só vivo com pessoas que têm, às vezes têm opiniões diametralmente opostas às minhas, mas parece que eu só vivo com pessoas que pensam igual a mim, que têm o mesmo interesse do que o meu. Vivemos num mundo em que somos todos apaixonados pelo debate o tempo todo, entendeu? E isso reforça dissensos. Então, o que que isso quer dizer? Quais são as consequências disso? Cara, eu vivo isso o tempo todo produzindo o conteúdo para cá e para as outras. O tempo todo, entendeu? Eu sei o tipo de coisa que vai. Às vezes as pessoas chegam aqui em comentários e falam: Ah, você tem X seguidores. Claro que é um fracassado, isso, aquilo, tudo mais. Tem um fulano que tem X vezes 10, entendeu? Porque ele, porque ele alimenta. Porque ele nunca desaponta. Ou porque ele muito raramente desaponta. Porque ele está ali entregando o que a tribo quer. Ele está entregando exatamente o tipo de alimento que quer. É muito fácil, entendeu? Você sempre trazer o alimento que a tribo que te acompanha quer. Esse é o truque para o crescimento nas redes sociais. E você. Esse é o jogo. Essa é a natureza do jogo e não tem como ser diferente enquanto os algoritmos forem assim. É, o tipo de coisa que o Choquei faz é alimentar a turba, sabe? O que a Mindate faz nessa intersecção entre a fofoca, a fotografia de biquíni e o lançamento do disco, ou o lançamento da novela, do filme, o que a Mindate faz é alimentar essa turba. Não é uma coisa profundamente complexa você fazer sucesso no algoritmo quando você entende os caminhos e os truques. E se você tem capital, você chega para quem já tem seguidor e faz um acordo comercial. Esse é o jogo da Mindate, esse é o jogo das outras agências. A única maneira de mudar essa realidade é mudar o algoritmo. Agora, para mudar o algoritmo, você precisa convencer as grandes plataformas digitais a não maximizarem tanto o seu lucro.
Quando eu falo que o Google faz $500 milhão por dia, trabalha a escala disso. 500 milhão com B de bola de dólares por dia. As pessoas estão ali, ah, não, a Mindate não faz só 50 milhões de reais por ano, ela faz 100. É uma pulga. E é um negócio frágil. Porque se você tem um dano muito grave à sua popularidade, você quebra. E as pessoas que estão trabalhando ali vão trabalhar em outra agência que faz a mesma coisa. Entendeu? Este é um mercado viciado. A única maneira de você fazer com que essas plataformas mudem a natureza do seu algoritmo é regulando, é usando o poder do Estado. A gente, em democracias liberais, estados regulam mercados desde sempre. Os Estados Unidos regulam mercados, o Reino Unido regula mercados. Você, claro, de vez em quando você tem uma coisa assim de um ou outro presidente, um ou outro primeiro-ministro radicalmente contra a regulação e tudo mais. Isso passa porque certos mercados precisam ser regulados. Esse mercado, ele influi diretamente na natureza do nosso debate. A gente está numa democracia que se radicalizou. Não é só a democracia brasileira, são todas as democracias ocidentais. E todas têm em comum o fato de que desde 2013 estamos conversando através de redes sociais que radicalizam, que nos juntam em grupos tão homogêneos de opinião que a nossa tendência dentro daquele grupo é começar a achar que o mundo pensa como a gente e que os outros têm que estar radicalmente errados. E a partir do momento que um está alimentando o outro nas suas concordâncias, o incentivo que você tem é de ser cada vez mais puro nas suas ideias. Você não vai trabalhar com a ideia de moderar as suas opiniões, porque o incentivo dentro dessas redes é outro. Esse troço é um troço nocivo dentro do debate público. A gente precisa mudar isso, e mudar isso é regulando. Mindate e Choquei é uma distração. Foca onde tem de regular. A gente já tem lei para lidar com os problemas que Mindate e Choquei representam. A gente não tem leis para lidar com aquilo que faz com que Mindate e Choquei existam. Que são as grandes plataformas digitais. São 5, 6 empresas, gente. A gente precisa botar o olho nelas. E a gente está entrando em 2024, vai ser a terceira eleição presidencial americana no mundo dos algoritmos. E, e agora com inteligência artificial generativa. Apertem os cintos, seguimos com o piloto desaparecido. Bom 2024, pessoal.